o pesquisador francês, cidadão de São Paulo, professor doutor Patrick Chardonnay, responsável para a América Latina da Agência Universitária da Francofonia, colega com quem muitos colegas aqui presentes e eu mesmo tivemos a satisfação de interagir em diferentes momentos de sua brilhante trajetória profissional. Após ter sido designado pelo Ministério das Relações Exteriores da França em cargos no Líbano, em Gana, na Argentina e no Brasil, aliás, em São Paulo, o professor Chardonnay trabalhou entre 1999 e 2001 como adido para a francofonia na Direction de la Promotion et de l'Enseignement des Langues de l'Union Latine em Paris e foi docente do Departamento de Didática do Francês Língua Estrangeira na Université Paris III Sorbonne Nouvelle. Concursado desde 2001 como docente de Ciências da Linguagem na Université de Franche-Comté, Besançon, França, continua atuando como conselheiro científico da Direction de la Promotion et de l'Enseignement des Langues de l'Union Latine, Paris. Atualmente designado junto à Agência Universitaire de la Francophonie, o professor Chardonnay ocupa as funções de diretor delegado, Língua e Comunicação Científica em francês e de responsável da sede para a América Latina do Escritório das Américas, em São Paulo, onde ele acompanha a atividade de projetos de pesquisa e desenvolve ações e instrumentos de compartilhamento de recursos para os departamentos universitários de francês, centros universitários de línguas e formações universitárias francófonas no mundo. Pesquisador em didática de línguas, publicou mais de 40 artigos, uma obra individual, coorganizou 3 obras coletivas, tendo participado ao lado de universidades da América Latina, da América do Norte e da Europa, do desenvolvimento de projetos de pesquisa e da organização de inúmeros colóquios e seminários. Pesquisador no LACELDI, Laboratoire de Sémiolinguistique, Didactique et Informatique de l'Université de Franche-Comté desde 2001, o professor doutor Patrick Chardonnay ainda atua como pesquisador associado no CEDISCOR, CILED, Centre de Recherche sur les Discours Ordinaires et Spécialisés, desde 1990. Senhoras e senhores, com a palavra, o professor doutor Patrick Chardonnay. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras que você pronunciou agora. Então, é com muito prazer, sempre, de falar aqui na USP, com vocês, com colegas e com novos colegas que vou ter depois, acho, espero, depois desta conferência. O que eu vou tentar de explicar hoje é, pela primeira vez, eu vou explicar minha teoria do interlinguismo metodológico no Brasil. Escrevi vários artigos em relação com isso, em francês, em espanhol. Acho que não escrevi em português ainda. Mas nunca falei concretamente desta abordagem, mais que uma teoria, desta abordagem das relações entre as línguas nos campos profissionais da didática das línguas, da política linguística, da terminologia, enfim, de todos os campos que têm uma ligação com as línguas. Então, desde já um período bastante importante, 15, 20 anos, nós vemos se desenvolver no mundo e particularmente na Europa uma difusão das noções da diversidade cultural e linguística, do multilinguismo e do plurilinguismo. Se o mercado, na realidade, o mercado dos idiomas, das trocas econômicas, técnicas, científicas, tende a promover o monolinguismo. As relações internacionais econômicas tendem a promover o monolinguismo. A base de inglês como fato estabelecido, como se fosse inevitável. Não podemos achar muitas pessoas para defender concretamente o monolinguismo como solução para as interações entre os cidadãos.
Então, tem uma situação um pouco paradoxal. De um lado, uma corrente econômica, científica, técnica, forte, que faz como se só um idioma pudesse acompanhar a globalização. Enquanto, do outro lado, as escolhas do povo, das organizações, dos estados, quando eles se expressam no assunto, é principalmente para a diversidade. Então, tem uma situação paradoxal em relação com isso. Tem, de um lado, muitas vantagens a favor do multilinguismo, mas, no mesmo momento, tudo se faz como se fosse impossível de concretizar isso nas práticas. Óbvio, vocês conhecem já isso porque vocês são atores, implicados, alunos, professores, cidadãos. E não é para repetir este tipo de coisas que vocês todos sabem que meus colegas me convidaram. Mas tenho que insistir porque, do meu ponto de vista, podemos explicar um pouco este paradoxo pela fraqueza teórica da abordagem global do objeto línguas. E sempre vou falar de línguas com um S. Em francês não se pode ouvir o plural, langues, não existe. Mas no português, como no espanhol, isso se entende bem. Então, para mim, o objeto sempre é no plural. Não tem uma língua, só tem um objeto, línguas. Mesmo objeto, várias línguas. Na ciência da linguagem, nas disciplinas da linguística aplicada, enfim, em todos os campos onde as línguas têm um papel. Então, gostaria, para começar, depois desta introdução, mostrar para vocês como as representações construídas das línguas governam, lidam nossas ideias nas relações entre os idiomas. E, por isso, em todas as esferas da sociedade. E também no campo do ensino e aprendizagem dos idiomas. Opa, vai ser complicado com isso. Claro que nós falamos sempre, todos os dias, desde o começo, desde o babil do bebê, sim. Até o fim, sempre falamos. Mas, como responder a esta pergunta simples? O que é uma língua? E, de acordo com a maneira de responder a esta pergunta simples, haverá consequências distintas. Como do ponto de vista operatório dos saberes, quer dizer, no campo dos estudos teóricos, como do ponto de vista operativo das práticas sociais. E para mim, é sempre o conjunto do campo operativo e do campo operatório, são as noções pessoais, isso, que pode fazer que a atividade humana, a atividade social humana, a atividade pessoal humana também seja operacional. Sempre tem as ideias, a teoria e sempre tem as práticas. Os mais frequentes, as línguas são classificadas por famílias, em territórios. Aqui, como em todas as universidades, tem um departamento de francês, de inglês, talvez de árabe, de russo, de japonês, mas são separados. Na medicina, tem vários campos distintos, mas todos os campos ficam na mesma faculdade,
e tem interações de pesquisa. As línguas, é raro que eles ficam na mesma entidade. E este tipo de representação das línguas separadas governa nossas representações das línguas. E sempre, quando vamos, como professor, formar um aluno, ensinando um idioma ou ensinando a se formar como professor, ou como tradutor, ou como especialista terminólogo, por exemplo, sempre vamos formar este aluno a trabalhar com uma língua, pensando com a língua meta da aprendizagem, mas não como o objeto línguas. Bom, é assim que apresentamos sempre as línguas. Sempre podemos voltar nos estudos linguísticos, né? Se apresentam as línguas de uma maneira histórica ou de uma maneira geográfica, mas sempre tem territórios em os quais as línguas são fechadas. É uma representação. E isso se formalizou a partir do século XIX, quando surgiram no mundo o conceito de nações. As nações se formaram e, para fortalecer-se como nações, se ligarão com os idiomas. Então, tem uma territorialidade linguística que domina nossas representações das línguas, até às vezes como uma territorialidade linguística reivindicada. É o caso do Quebec, é o caso do País Basco, é o caso da Suíça. As pessoas reivindicam um território para desenvolver as línguas deles. Assim, uma lei interessante de ler é a lei suíça, a lei constitucional da Suíça. Ela articula 4 princípios. A igualdade das línguas, tudo bem, é ótimo. A liberdade dos cidadãos relativo à língua, é ótimo. O princípio de territorialidade das línguas. Vocês imaginam como se fosse possível de impedir a uma língua de passar uma fronteira. Isso não é uma realidade. Não foi uma realidade. Não é uma realidade. Vai ser mais nunca uma realidade com a internacionalização do mundo. Assim, este tipo de representação constrói uma representação fixa dos idiomas que tende a justificar toda a abordagem línguas por línguas. É engraçado quando vemos uns funcionários nos vários campos, a tripulação num avião que tem uma bandeira para dizer que a pessoa fala espanhol. Aqui na América Latina, com a bandeira espanhola. É um pouco... É uma situação... Não é claro, é como se fosse uma tripulação com a bandeira do Portugal, uma tripulação do Peru, com a bandeira do Portugal, chegando em São Paulo, dizendo que ela fala português. Aqui estamos na América Latina, tem o Brasil. Então, tem uma representação forte assim de territórios. Assim, esse tipo de representação que faz que, concretamente, nas universidades, as línguas estão separadas. No plano estrutural das organizações, da organização dos estabelecimentos, faculdades, departamentos, também, e sobretudo, do ponto de vista da pesquisa, tem centros, institutos, casas do Japão, da cultura japonesa, tudo está ótimo.
mas esta casa está separada dos outros idiomas, das outras culturas. Fica num lado do campus. No plano de ensino para os não especialistas, os alunos que estudam os idiomas de línguas, nos centros de línguas, eles entram no departamento de francês, tem departamento de italiano, de tal língua também. Todos os idiomas são agrupados no centro de língua, mas tem departamentos que às vezes não têm ligação, ou têm poucas ligações. E também, do ponto de vista da difusão dos saberes, as bibliotecas do departamento de francês, as bibliotecas do departamento de italiano, não tem que se misturar os livros, não tem que fazer isso. Os bancos de dados, as publicações nos colóquios, tem poucos colóquios onde se misturam os idiomas. Sempre nos colóquios internacionais tem um idioma maior, depois o idioma da casa, digamos, mas a parte disso é mais complexo. Esta, então, é a forma como são construídas as representações sociais e individuais das línguas. É o que chamou um apartheid linguístico. Para mim, tem só um objeto línguas e tudo o que está em relação com as línguas teria que ser agrupados, juntos. E para ver isso, vamos entrar no campo da realidade linguística, das trocas, das interações entre os locutores. As simples perguntas. O que é uma língua? Serve para que uma língua? Como são os usos reais das línguas? E vou tentar de explicar o que é uma língua e tentar de entender como e por que as línguas apareceram. Esperando não bater fora com este tipo de pergunta um pouco pesada. Para que servem as línguas? Então, podemos ver que a linguagem antes das línguas, apareceu quando nossos antepassados começaram a viver em grupos. Começaram a viver em grupos para se proteger. E depois se deslocaram da África para o mundo. Então, os grupos humanos viverão no começo em pequenos grupos, famílias, clãs, tribos, cidades, estados, agora Mercosul, ONU. Sempre tem uma agrupação maior dos seres humanos para quê? Para se proteger. Óbvio que num pequeno grupo a comunicação é simples. Em um clã, a comunicação é mais complexa. Em uma cidade, é mais complexa. O mundo é mais complexo. E sempre na história dos seres humanos, tive uma relação entre as capacidades de comunicar-se para organizar a sociedade, organizar a vida concreta de cada dia, e o desenvolvimento dos idiomas. Mais grandes são os grupos, mais necessário se comunicar para organizar a vida do grupo entre os grupos e na sociedade é necessário. Sempre os idiomas foram no centro dos modos de organizar a sociedade. E como se chama esta coisa de organizar a sociedade? É a política. Somos homopolíticos antes de ser homoloquentes e depois homoeconômicos. Quer dizer que nos mostram os antropólogos, com os estudos genéticos também, que a linguagem apareceu com a necessidade de organizar a sociedade entre os seres humanos. E por esta razão que depois começamos a falar com a linguagem
e depois a intercambiar é homo economicus. E sempre na história política do mundo, a linguagem e as línguas foram sempre recursos do exercício do poder, que seja na ditadura, você lembra das imagens dos ditadores que falam assim, e da democracia, da fala de cada dia, da organização das coisas. Organizar um colóquio assim faz parte de uma relação democrática na sociedade. Menos as possibilidades de expressão são variadas, mais a democracia é simples e pobre. Então, para mim, isso está em relação também com a variedade das línguas que existem. E por esta razão, tem necessidade de conhecer a realidade, o que alguns sociolinguistas chamam de ecolinguística, as relações entre os idiomas, as relações de construção entre os idiomas, as relações reais entre as línguas. E conhecer também a realidade sociolinguística, as relações entre os falantes. Qual é esta realidade no mundo hoje? Vamos falar dos contextos sociolinguísticos e ecolinguísticos globais, ao nível global e ao nível local. Com dois pontos, os fluxos e os polos. São Paulo é um polo, onde tem uma quantidade de idiomas que se usam cada dia e tem relações com as pessoas que saem, que entram em São Paulo, que chamam em São Paulo, que estão em ligação à internet com São Paulo e com outros lugares no mundo, são os fluxos. Os homens nunca foram tanto móveis que agora. Em 1965, havia perto de 45 milhões de pessoas que viveram fora do seu país de nascimento. Em 2002, eram 150 milhões. Em 2006, perto de 180 milhões. Mais 20 milhões de refugiados. Os fluxos migratórios estão num crescimento espetacular e representam hoje perto de 3% da população mundial. Há um século, estes fluxos representaram só 1%, mas com uma população mundial menor, bem menor. Os fluxos e polos de refugiados no mundo, não tem que esquecer isso também. Estamos longe aqui na América Latina, no Brasil, destes tipos de problemas. Mas agora tem no mundo 30 milhões de refugiados. E as projeções da ONU para 2050 pode chegar a 50 milhões de refugiados no mundo. Qual seja a razão? Política, de problema como dizer, de catástrofes naturais. Estava buscando a palavra. Então, são também interessantes de ver como se organizam nos campos de refugiados no mundo o sistema de comunicação. Muitos campos de refugiados, por exemplo, na África, juntam povos que não têm o mesmo idioma. Então, para se comunicar, tem que construir um novo idioma ou tem que o idioma seja o idioma dominante. É o que aconteceu nos países dos Grandes Lagos, na África, no centro da África, Burundi, por exemplo, nos anos 90. Tive um momento de situação política e de guerra muito importante, com muitos refugiados. E vimos chegar no Burundi, onde se falava francês e o Kirundi, a língua nacional,
uma mutação total, porque chegaram populações que falavam Kiswahili, uma língua de comunicação na África do Oeste. Então, esta língua chegou a invadir o Burundi, até que agora o governo do Burundi se torna o ensino do Kiswahili como ensino obrigatório nas escolas. Então, neste pequeno país do Burundi, tem 4 idiomas nas escolas. O Kirundi, a língua nacional original, o Kiswahili, uma língua de comunicação internacional nesta parte da África, o francês e agora o inglês. 4 idiomas obrigatórios na escola a partir do primário. E esta situação é uma consequência da situação de refugiados que enfrentam este país. Também tem que falar dos fluxos turísticos. O turismo de massa chega ao nível planetário. 25 milhões em 1950 e 897 milhões em 2007. Quer dizer, um crescimento também muito importante dos fluxos turísticos. Os brasileiros agora sabem bem porque os brasileiros entram nos fluxos turísticos mundiais de uma maneira forte assim. Uma coisa interessante que mostra que os fluxos linguísticos, as relações entre os povos, tocam a muitos campos das atividades humanas. O mundo, muitos países enfrentam uma deslocalização dos serviços de saúde no mundo. Aqui na América Latina se conhece bem, porque desde muitos anos, por exemplo, para os olhos, o Cuba foi sempre uma destinação para as pessoas que buscavam uma boa operação com um nível econômico acessível. Assim. E podemos ver que os fluxos de pessoas que viajam para fazer tratamento se desenvolvem a um nível que nunca chegou. Quer dizer que estes fluxos tocam a muitos campos na sociedade, até a saúde. Em relação com isso, as infraestruturas de mobilidade se desenvolvem. Na Europa, os trens de grande velocidade agora têm um mapa total para viajar em toda a Europa com trem de grande velocidade. E tudo está interconectado agora. Quer dizer que é muito fácil de entrar num trem de grande velocidade na Europa, onde se fala 3, 4, 5 idiomas. É como um avião, exatamente. O que não existia faz 30 anos. E também a mesma situação aqui no Brasil com as viagens por avião. Se nota a chegada da classe C nas viagens de aviões, quer dizer que está em relação, esta classe também nos aeroportos, nos aviões, está em relação com pessoas que falam outros idiomas, que não era assim no passado. Tem que juntar também o contexto dos fluxos e polos de comunicação pela internet. Lembro que o Brasil aqui foi um país onde a internet se desenvolveu muito cedo em relação com a Europa e cresceu e está ainda crescendo. E é a mesma coisa em todo o mundo. Com uma fratura, tem países que têm poucas relações, mas crescem também. Quer dizer que toda pessoa que pode entrar na internet hoje está potencialmente em contato com vários idiomas, que não era assim no passado. Então, para mim, o exemplo típico deste tipo de contato de línguas é o Spanglish, nos Estados Unidos. Come on, para watchar a movie. Esta mistura de idioma é uma situação que vamos enfrentar mais daqui a 50 anos.
o que vai mudar bastante nossas relações com os professores de língua, como ensinar uma língua que é uma mistura. E já uma problemática para o ensino do inglês hoje. Não se ensina o mesmo inglês aqui no Brasil que na China, que na Europa. Isso vai tocar muitos idiomas. A combinação entre mobilidade e conectividade fortaleceu o potencial variável de exposições nas línguas. Isso, para mim, é uma noção importante. O ser humano, o aluno, o jovem, está sempre, todos os dias mais, com uma aumentação do potencial de exposição nas línguas. E vocês sabem bem, professores de idiomas, porque nos anos 90, aqui não se ensinava o francês ou o inglês como se ensina hoje. Não tinha páginas web em quantidade, não tinha as relações assim. Então, agora, todos estes modos entram na didática dos idiomas. Quer dizer também, entrar num site internacional hoje não é somente entrar num idioma, é potencialmente entrar em vários idiomas. A consequência disso é a realidade sociolinguística, quer dizer, a realidade das trocas entre os falantes. Mostra várias práticas interlinguísticas emergentes que favorecem os híbridos. Os híbridos linguísticos, para mim, vai ser uma situação cada dia mais importante no mundo. Se fala do Spanglish, se fala também do japonês. Uma relação entre o espanhol e o japonês no Peru, na cidade de Lima. Tem toda uma geração que tenta de falar dois idiomas que não têm nada a ver com a origem. Não é o portunhol, que são idiomas parecidos que se misturam. Não, são idiomas bem distintos que se juntam. Também no Líbano, o franco-anglo-árabe, que se mistura cada dia mais.